Liturgia do dia 21 de setembro de 2022. Festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos. Age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. E foi Ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 18. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, e se espalha em toda a terra, e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publique esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, se espalha em toda a terra, se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Se espalha em toda a terra, se espalha em toda a terra. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde
não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a Igreja celebra a festa de São Mateus Apóstolo. São Mateus nasceu em Cafarnaum. Era cobrador de impostos, uma profissão pouco bem conceituada. Jesus chamou-o a segui-lo. É o próprio Mateus que, de modo muito simples, nos conta a sua conversão. Lucas evidencia o banquete oferecido por Mateus, em que Jesus está presente e revela o seu amor misericordioso pelos pecadores. Dotado de certa cultura, Mateus foi o primeiro a recolher por escrito os acontecimentos da vida de Jesus, que testemunhara, agrupando-lhe nesse quadro os ensinamentos do Mestre. O seu evangelho, escrito entre os anos 62 e 70, é especialmente destinado aos seus compatriotas judeus. Apresenta Jesus como o novo Moisés, aquele que dá ao novo povo de Deus a nova lei do amor. Mateus dá também grande atenção à igreja que Jesus convoca, salva e institui. Escreveu o Evangelho em língua hebraica e, segundo uma tradição, pregou no Oriente. Na primeira leitura, Paulo exorta os cristãos a uma vida digna da sua vocação, formando um só corpo em Cristo Jesus. A condição de prisioneiro dava-lhe maior autoridade para fazer uma tal exigência. A harmonia e a paz são indispensáveis para viver em unidade. Esta unidade espiritual entre os cristãos é motivada pela sociabilidade e comunitariedade próprias da vida cristã. A Igreja é um só corpo, animado por um só Espírito e por uma só esperança, na salvação eterna a que a fé em Cristo nos convida. Um só é o Senhor, Jesus, que derrubou o muro da separação e da inimizade e deu a todos a fé e o batismo como meios de salvação. Acima de tudo está a única paternidade divina. Há um só Deus e Pai de todos. Ao narrar o seu chamamento por Jesus, o primeiro evangelista, conforme observa São Jerônimo, usa o seu próprio nome, Mateus. Os outros 3 evangelistas, ao narrarem o mesmo episódio, chamam-no Levi, o seu segundo nome, provavelmente menos conhecido, talvez para esconder o seu nome de publicano. Mateus, pelo contrário, reconhece-se como publicano, um grupo de pessoas pouco honestas e desprezadas. Mas Jesus chamou, para escândalo de muitos bem-pensantes. Mateus apresenta-se como um publicano perdoado e chamado por Jesus. A vocação de apóstolo não se baseia em méritos pessoais, mas unicamente na misericórdia do Senhor. Só quem se dá conta da sua pobreza, da sua pequenez, aceitando-a como o lugar onde Deus derrama a sua misericórdia infinita, está em condições de se tornar apóstolos, de tocar as almas em profundidade, porque comunica o amor de Deus, o seu amor misericordioso. Prefiro a misericórdia ao sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Como diz Paulo, o verdadeiro apóstolo está cheio de humildade, de mansidão, de paciência, uma vez que experimentou em si mesmo a paciência, a mansidão e a humildade divina, que se inclina sobre os pecadores e os ergue com paciência da sua situação.
O Deus revelado pela palavra e pela ação de Jesus é um Deus misericordioso, que acolhe os que andam perdidos, oferecendo-lhes uma nova ocasião para se reconstruírem por meio da graça, até atingirem a perfeita unidade da fé, que na primeira leitura é a medida completa da plenitude de Cristo. Mateus, o Levi, era publicano ou cobrador de impostos. Os homens desta profissão eram muito desprezados entre os judeus, abusavam muito das suas funções para oprimirem as populações. Nosso Senhor quis, no entanto, escolher um dos seus apóstolos dentre eles. Levi estava no seu escritório, junto do lago de Genezaré, quando Jesus dele se apercebeu e lhe disse para o seguir. O publicano abandonou imediatamente o lugar lucrativo que ocupava para se ligar a Nosso Senhor. Todo feliz e reconhecido pela sua vocação, convidou o Divino Salvador e os seus discípulos para virem tomar uma refeição em sua casa. Convidou ao mesmo tempo vários publicanos seus amigos para os atrair a Jesus. Os fariseus ficaram escandalizados e disseram aos discípulos do Salvador: Por que é que vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Jesus, ouvindo as suas murmurações, deu uma bela resposta: Os médicos são para os doentes, e não para aqueles que têm saúde. Eu vim chamar não os justos, mas os pecadores. Essa palavra de Jesus nos encoraja e nos convida a o seguirmos, mesmo que sejamos pecadores. São Mateus, apóstolo e evangelista, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, São Mateus e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo, dai-nos por sua oração e exemplo a graça de vos seguir e permanecer sempre convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos o abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.